Louvado seja o nome do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz desse Deus maravilhoso, por meio do Teu Filho, nosso Senhor, seja com a sua vida, com a minha vida, com a minha família, a sua família, assim como gosto de saudar a todos a cada manhã, diante da oportunidade que Deus Ele tem nos concedido. Amados, eu estou aqui para dar continuação, primeiramente agradecendo a Deus por esse privilégio e após, com toda certeza, a você que tem acompanhado, a você que se inscreveu ontem no meu canal, quero te agradecer imensamente. Já tenho colocado, estou apresentando cada vida aqui, não somente por ter escrito, mas por estar ouvindo a palavra do Senhor, que essa é a meta maior que tenho no coração, é poder transmitir. Não tenho outro prazer, um prazer maior do que este no dia de hoje, após as experiências adquiridas. E a lição de hoje, ela vai falar de algo muito importante a respeito da leitura que nós estamos acompanhando, que está em Mateus, no capítulo 26, e a de hoje está no 26, do 40 ao 41. Ontem nós paramos a anterior, que mostra para o nosso bem, para a glória de Deus e o nosso bem, que o Senhor Jesus passa por todo aquele processo, transmitindo, orientando, deixando como lição para nossas vidas. E nós, ao ouvirmos, ao depararmos com os ensinamentos deixados pelo Senhor Jesus nessa palavra, nós vimos a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer a Ele como Senhor. Essa é a missão, este é o propósito, o meu propósito das lições que eu pude tirar e estou acompanhando no estudo, as 9 lições de Jesus no Getsemane. Amém? Então, essas lições, o primeiro é oração, o segundo é propósito e o terceiro é a vitória. Para alcançarmos a vitória, há uma necessidade de permanecermos firmes e constantes diante do Senhor. Não inconstantes, mas constantes. Eu quero fazer uma leitura e quero dizer que o tema de hoje, eu gostaria de fazer cada um deles em um dia. Ontem eu fui para fazer com 15 minutos, eu fiquei 40 minutos. Mas seja feita a vontade do Senhor. Eu estou aqui procurando fazer o mais breve possível para não tomar do seu tempo. E já tomando somente em mencionar. Mas é para que você entenda que quando nós tiramos um tempo para se dedicar a esse Deus, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Sou eu. É você, assim como a sua família. Por quê? Estamos dando ouvidos à palavra de alguém que usou homens inspirados pelo Espírito Santo a deixar escrito para que viéssemos a tomar então em nossas mãos essa palavra e se esforçar. Nós sabemos que os ensinamentos do Senhor Jesus, Ele nos deixa, e nós, ao olharmos com nossos olhos humanos, olhos carnais, nós jamais iremos entender da forma como Ele expressa. Ele procura as coisas mais simples. Ele ensina de forma que todos pudessem entender, para que ninguém viesse a ficar com dúvida. E sempre quando ele, na posição de homem, na condição humana,
ele tinha aquele poder, aquela intimidade. Tinha não, ele tem, ele é Deus. Ele tem essa intimidade com o Senhor, e nessa intimidade com esse Deus, o que ele faz? Ele nos ensina que devemos ter uma vida de oração, e ele ora ao Senhor. E com isso, eu aprendo que tudo quanto tivermos em nosso coração, não podemos guardar para nós mesmos. Então ali estava alguém que era Deus, mas que se submeteu como humano à vontade de Deus. Então o Senhor revela para ele, até mesmo quando os discípulos, seguindo quem quer que fosse, principalmente os escribas e os fariseus, principalmente, ele os advertia sabendo o que estava a passar na mente deles, como sabe o que passa na minha mente e o desejo que há no meu coração, e a alegria, e o amor, e o prazer em poder compartilhar com você este momento da palavra do Senhor. O tema de hoje, como eu terminei ontem dizendo, mostra: só você conhece o valor da sua luta. Só você conhece o valor da sua luta. E nós olhando para essa palavra e olhando para dentro de nós, fazendo um autoexame, entendemos que é verdadeiro, porque só você sabe onde o calo aperta. Só você sabe as lutas que você tem enfrentado, ou que você já enfrentou, e glória a Deus por ter passado, e as lutas que você passou, ou que nós passamos, veio a contribuir para o nosso crescimento e a nossa intimidade para com esse Deus. É algo maravilhoso. Então o tema é: só você conhece o valor da sua luta. Mas existe um que te conhece. Existe um que conhece a cada um ser vivente. Como diz a palavra, que não há criatura que não esteja patente e nua aos seus olhos. Esta verdade precisa ser dita, porque muitos têm certas atitudes, e nessas atitudes não percebem que não estão de conformidade com a palavra de Deus. E não percebendo isto, permanecem e vão aprendendo, vão tendo lições. Muitos dizem, o mundo tem escola do mundo, onde nós passamos. Eu gosto de mencionar Davi quando ele chega no Salmo 171, Salmo 119, versículo 171, ele chega a mencionar algo da seguinte forma: depois daquelas experiências com o Senhor, tudo o que ele passou, ele chega a expressar, ele abre o seu coração dizendo: foi bom eu ter passado pelas aflições, as aflições da vida, porque só assim eu vi a conhecer os teus decretos. É ruim passar pelas lutas, é ruim passar pelas provas, é ruim, é algo que nós precisamos responder para nós mesmos. Pode até mesmo parecer ruim, e é ruim você passar por uma enfermidade, você enfrentar algo que você jamais pensaria que iria se deparar futuramente com o que você está passando. Eu digo para aqueles que estão em uma situação em que reconhece
olhando para Deus, se arrependem por não ter dado ouvidos, por não ter dado crédito, então se depararam com uma situação, com uma luta que só ele mesmo sabe a luta que está passando. Muitos passam por lutas, e nós sabemos disso, mas não olham, não tiram lições, permanecem, continuam fazendo. Mas o Senhor, Ele está apenas dando a você a oportunidade, independente do que você estiver fazendo, você parando e olhando para Ele, reconhecendo que é aquele que necessita de uma palavra onde a verdade é uma só. Não tem como fugir, a verdade é uma só, que é Jesus Cristo, que é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele não é um caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai a não ser pelo poder que foi dado, pelo nome que foi dado acima de todo nome, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isto eu preciso falar, isto precisamos falar, precisamos orientar, passar, não ficar guardado somente para nós. Então você, conhecendo a sua luta, que não seja uma luta onde as pessoas vão sentir pena de você, para que você fale, não, estou passando por isso, minha vida acabou e tudo, mas isso não se agrada, isso não vai mudar em nada o quadro da sua vida. O quadro da sua vida só mudará você reconhecendo a luta que está passando, tirando lições, erguendo seus olhos, olhando para Cristo, e certamente você entenderá. Eu senti no coração, primeiro eu quero fazer a leitura do versículo 39, o versículo 39, capítulo 26, do versículo 39, que nos diz assim, porque depois eu quero colocar um louvor do cantor do Inário para o culto cristão. Espera aí. Eu não acendi a luz, espera aí. É assim. Capítulo 26, versículo de número 40 e o 41 do cantor cristão, da Bíblia Sagrada, na lição de Jesus, uma das 9 lições de Jesus, e essa é a 6ª, com o título Só Você Conhece o Valor da Sua Alma, está assim no versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estamos deparando com este versículo nesta lição, com o tema de que só você conhece o valor de sua alma. E aqui nós estamos diante de uma situação onde Jesus, ele escolheu dos 12, ele leva consigo os 3. E aqueles 3, por ser mais amadurecidos, estavam ali com uma convivência mais amadurecidos, Jesus chama eles e deixou eles ali para que fosse orar, interceder ao Pai. Aí nós vamos entender o que ele passou, só ele sabia o que estava passando. Acredito eu, como Deus, ele sabia do que estava acontecendo com eles também, que eles não iam ficarem ali de prontidão ou vigilantes.
Acredito eu, posso assim conjecturar, porque ele é Deus. Amém? Então ele olha e ao voltar encontram e acham-os dormindo. Ali estava chegando o momento de dar todo o cumprimento. Então causar sofrimento, tristeza, isso é do ser humano. Mesmo sem ele perceber, ele causa. Talvez ele não está percebendo, é o natural dele, mas ele não percebe que aquela pessoa, quem está sendo atingida, ele não se importa com aquela pessoa a qual ele está ofendendo, mesmo sem saber. Por isso, há uma necessidade. Eu escolhi um louvor aqui, um hino do cantor cristão, que para você entender, eu quero colocar ele, eu quero dizer por que eu quero colocar este hino. Primeiramente, ontem, na lição de ontem, eu coloquei um hino, Sou Feliz. E à noite, ouvindo os louvores, ao deitar, colocar ali o louvor para ficar ouvindo e com o pensamento em Deus, então fui percebendo que assim como existe o culto em que prestamos a Deus, em que vamos até a igreja para prestar um culto, nós ouvimos louvores. E o Senhor então toca no meu coração de forma que aquilo ali eu me senti bem, porque é uma letra, mas eu me intervi no meio, eu entrei. Mas eu gostaria de deixar totalmente em silêncio a respeito do título Só Você Conhece. Só você conhece a luta que você passa. Então só você. E você conhecendo, olhar para o Senhor e entender. Se caso você passou, causou, como nós causamos, como mencionei também, talvez até sem entendimento, pensando que está tudo bem, que a pessoa não sentiu, então isto é sofrimento. Se sofrimento eu causei, Senhor, é o número de 280 do Inário para o culto cristão. Inário para o culto cristão, se sofrimentos eu causei. No cantor cristão eu não encontrei, mas aqui no Inário do culto cristão, onde eu tinha um e acabou que emprestei e fiquei sem ele, com letras e tudo. E infelizmente a gente se decepciona, só sabe quem passa. Eu quero deixar para a minha e a nossa meditação, para me falar um pouco e não tomar o seu tempo. Mas eu gostaria que você meditasse na letra desse louvor, primeiramente olhasse para dentro de você, e viesse a entender se você está em meio ao que vai louvar. Amém?
Glória a Deus. Eu sinto a presença desse Deus aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Se sofrimentos eu causei, Senhor, e quantos sofrimentos nós causamos, e quantas tristezas existiram no decorrer da nossa vida para com esse Deus que é o amor. Amém? Espero que você tenha entendido a letra. Se sofrimento eu causei, Senhor, se meu exemplo fez alguém cair, então peço perdão a Ti. Então essa mensagem de hoje que eu quero compartilhar com os irmãos, que é o texto que diz: só você conhece o valor da sua alma. A leitura nós fizemos e agora vamos aqui no estudo, que diz assim: Jesus, ele levou quem? Levou Pedro, ele levou Tiago e João ao Getsemane para que lhe pudessem fazer companhia. Ele depositou a sua confiança, ele levou. E quantos de nós não somos decepcionados com alguém que você leva, que você apresenta, que você até então pensa que aquele ali é um amigo que você pode confiar, e ele te decepciona. Mas Jesus não é assim. Amém? Para que pudessem fazer companhia física e espiritual, não somente fisicamente. Não que Jesus precisasse deles, mas o exemplo deixado mostra que nós também precisamos, da ajuda física e espiritual, e muitos não estão nem aí para o que você está passando. Essa é a verdade. Por isso só você conhece o valor da sua luta. Você que tem lutado, você que tem permanecido, que tem sido perseverante. A palavra do Senhor, ela nos conforta e ela te conforta. E eu quero repetir essa palavra do Senhor, mostrando que é verdadeira. Que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança, ela faz parte da vida do cristão. A perseverança, ela faz parte. Ela deve estar junto, unidas, perseverando. Mas nem sempre é dessa forma que acontece. Porque você pensa de uma forma, e no momento em que você pensa que a pessoa está de conformidade com os seus pensamentos, não. O pensamento dele está completamente contrário ao que você está pensando e gostaria que ele estivesse na mesma visão. São vários exemplos na palavra do Senhor que podemos tirar de lições para nossas vidas. Então, mas você sabendo, só você conhece o valor da sua luta. A sua luta, ela é sua. Essa cruz, ela é sua. Mas você precisa de alguém, você precisa de depositar a sua fé, a sua confiança em alguém que pode e quer te ajudar, e que continua com as suas mãos estendidas, os seus ouvidos atentos ao seu clamor, que é esse Deus que amou este mundo de uma maneira sem explicação, de tal maneira que chegou ao ponto de dar o seu único e amado Filho. Louvado seja Deus. Então Jesus levou Pedro em companhia física e espiritual. Devemos lembrar que Jesus chegou a dizer a eles que uma angústia mortal, eu sinto a presença de Deus aqui, amado. Ao transmitir para você e ao deparar, meditando, aprofundando nessa palavra, eu sinto que estou passando algo para enriquecer a sua alma, para fazer com que você venha entender que sem Jesus você não alcançará uma vida
após deixá-la aqui nesta terra. Esta é a verdade na palavra de Deus. E aí, eu vejo aqui o que o Senhor passa para nós. Olha só. Devemos lembrar, companhia física, devemos lembrar que Jesus chegou a dizer a eles que uma angústia mortal cercava sua alma. E talvez, olhando dessa forma, talvez você que esteja passando angustiado, esteja sentindo angustiado ou passando pela angústia e pelas aflições, nós deparamos em Tiago que é para darmos por felizes o passarmos por várias provações, por várias aflições. Mas ninguém se sente feliz em passar por aflições. Pelo contrário, até se esquece de que essa palavra existe, que ela está, que o Senhor nos ensina. E aí então, até murmuramos, até falamos algo, como disse ontem, como mencionei, não quero ser repetitivo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que você entenda que essa é a nossa natureza carnal. Mas precisamos viver em uma vida de intimidade com esse Deus, onde a nossa alma será alimentada e precisa deste alimento, assim como precisamos do alimento físico para nos mantermos de pé e fortalecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, talvez você que está passando, você passa. Jesus, ele chega, ele chegou a dizer a eles, que uma angústia mortal cercava sua alma. Isso, amado, era para eles estarem ali, de certa forma, por saber que era Deus, que Jesus, os ensinamentos, que foi escolhido por Deus, por se dedicarem, por se unirem, e estarem ali prontificados, terem se prontificado a ficar, ter ouvido o chamado. Eles foram chamados, não dizendo que não foram escolhidos, mas muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Temos relatos na palavra do Senhor e podemos discorrer, mas eu não quero perder o foco. Eu não quero perder o foco dessa mensagem, que falou muito ao meu coração. E o Senhor, eu estou sentindo a cada dia mais a presença desse Deus de uma forma que você, que ainda não teve uma experiência, ou já teve experiência, perdeu, se afastou, quer até voltar o que aconteceu comigo. E voltando, você se depara com o que você perdeu, imaginando, por que eu perdi isso? Foi necessário, é necessário para o seu amadurecimento. Os discípulos levaram um tempo para aprender, mas eles estavam sempre ali seguindo Jesus. Amém? Então Jesus, naquela angústia, ele confia, ele os leva com eles. E ele estava ali, passou para ele, mostrava que cercava a sua alma, uma angústia mortal cercava a sua alma, a ponto de sentir pavor. Imagina, meu amado, você neste momento que está se sentindo abandonado, apavorado, medo, a síndrome do pânico, na depressão, vendo coisas. Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, quantos o reconheceram, aceitaram, confiaram, depositaram nele a sua confiança, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E você pode se tornar um filho de Deus a partir do momento em que você possa dizer: eu reconheço que sou falho, eu reconheço que preciso de ti, eu reconheço que sem ti nada eu posso fazer, e se o que fiz até hoje é porque o Senhor permitiu, o Senhor me deu força, o Senhor me deu vida. E isto é para que venhamos a pensar e colocar em prática. Talvez você veja eu falando dessa autoridade, assim
tipo autoritário, não querendo ser melhor do que você, e não sou. Como diz o apóstolo Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior. E eu coloco, sei que sou falho, preciso de mudança e perseverar a cada dia nessa palavra. Não deixando que venha cair por terra, seguindo o exemplo de Samuel, que crescia e nenhuma de suas palavras caíram por terra. É o que eu tenho pedido a Deus. E estou compartilhando com você, para juntos formarmos um grande exército. Esse exército para vencer, para derrubar muralhas, para derrubar gigantes. Sendo que você, em espírito, você, em confiança com esse Deus, em intimidade com esse Deus, não há gigante que vai ficar de pé diante de você, meu amado. Não vai haver. Porque Deus é maior. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa é a confiança, a certeza que precisamos estar passando com amor e sinceridade. Eu estou dizendo assim talvez nesse tom meio de autoritário, né, assim parecendo, não, mas é para nós que conhecemos a palavra. Essa palavra é para mim mesmo. Ela começa comigo, ela começa em mim, porque eu estou sendo aqui um canal falando para mim mesmo. Isso eu fazia, já fazia todos os dias, até que o Senhor me impulsiona a transmitir, a compartilhar, não ficar só para mim. Eu estou falando para mim mesmo, é para mim. Mas caso você entenda e sabe que é necessário, por que não fazer, não mudar? Não estar ali junto com aquele que está passando por dificuldade e que quer se desabafar. Então você sente, Jesus chama, ele está ali profundo, com uma profundidade de alma, né? Chegou a dizer a eles que uma angústia mortal cercava sua alma, a ponto de sentir pavor. A ponto de sentir pavor. A ponto de sentir pavor. Quantos de nós não passamos por um momento como esses? E gostaríamos de receber uma atenção que viesse nos trazer uma solução para que viéssemos a sair daquele momento e sentirmos protegidos, confiantes em quem podemos depositar. Esse é Jesus que quer fazer isso, quer estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então eu passo para você. Ele estava de uma angústia mortal, cercava sua alma, a ponto de sentir pavor. Amém? E disse: fiquem aqui e vigiem comigo. É um pedido que ele faz para aqueles 3 que ele levou, sendo amadurecidos. Se ele levou com eles alguém que era amadurecidos e se comportaram daquela forma, imagine aqueles que não foram chamados para ir lá, porque sabia que não iria ter um bem procedimento. Ele levou os mais amadurecidos para ver que nós precisamos a cada dia estar sendo fortalecidos, para não cairmos. E a palavra nos orienta que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, porque não lhe veio tentação que não fosse humana. Não lhe veio tentação que fosse humana. Mas ali Jesus estava contando com eles. Ele estava contando. A gente vê o texto. Fique aqui e vigiem comigo. É um pedido. E ele continua pedindo. Ele continua deixando a sua palavra. E louvado e glorificado por aqueles que estão dando atenção, que estão dando ouvidos, que estão dando crédito ao que o Espírito diz às igrejas. É algo maravilhoso, meu amado.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor tem falado, mas muitos têm ouvido somente, têm escutado, não têm ouvido, porque quem ouve guarda, quem ouve vai praticar, quem ouve vai se esforçar. Tudo isso precisamos entender. O ir à igreja é importante? É. Aprender a palavra é importante? Lógico. Não é bom você ouvir? Deparar com um culto onde você sentiu que o Senhor falou ao teu coração? Que glória, que maravilha! Mas ele não pode ficar somente ali. Se for para ficar no banco, não fazer a obra, não se entregar, não se dedicar, não se prontificar em fazer, em dar continuidade a essa obra, é melhor ficar vendo o culto, presenciando os cultos pela internet. Eu vou ficar aqui. A mesma coisa que você está fazendo, você vai na igreja, fica lá, quer ficar no banco? Fica, continua. Mas um dia o Senhor vai requerer de você, a você que é servo, e a você que ainda, meu amado, com muito amor no coração, a você que ainda não entendeu. E sente arder dentro do seu coração, ou que está ardendo dentro do seu coração, onde você tem um desejo. Ainda você não tomou a sua posição, e tomando a sua posição, você é daqueles que tem a vontade de não ficar para você também e compartilhar com aqueles que se encontram perdidos. Para aqueles que se encontram perdidos, dê uma oportunidade para o Senhor. Descubra. E a nós que somos, ou dizemos que somos, cristãos, dizemos que somos. Precisamos não apenas dizer, precisamos ter consciência. Precisamos ter consciente se somos ou não. Isto cabe a cada um, examinar a si mesmo, como é no momento de nós participarmos da Santa Ceia, da ceia do Senhor, anunciando o pão e o cálice, até que ele volte. Então, examine o homem a si mesmo. Que você possa examinar a você mesmo. E eu estou me examinando por mim mesmo. Estava ontem conversando com meus amados irmãos. E cheguei tarde. Estávamos falando como devemos, como precisamos. E naquela casa, alegria, oramos. Que bom sentir a presença do Senhor. Ao ponto de ver as lágrimas se rolarem os olhos. Entender que Deus, Ele cuida. Você vê o exemplo daquele que está com Deus, a família que tem uma presença, vê os filhos sendo ensinados no caminho do Senhor. Que exemplo, que algo maravilhoso. Ao contrário daqueles que não têm uma visão, que não deu entendimento, que não deram uma oportunidade de Jesus entrar. Mas Jesus aqui, só para concluir a leitura, senão não vai ter como eu falar. No entanto, ao voltar de um dos seus períodos de oração, isso mostra que constantemente ele estava em oração. Mostra que nós também precisamos estar constantemente. Não que você vai ficar o dia todo orando aqui, não. Mas com o seu pensamento ligado. É o que Jesus fazia. É o que Jesus nos ensinou. Nessa lição. Está nos ensinando. No entanto, ao voltar de um dos períodos de oração, ele os encontrou dormindo. Jesus os acorda e os adverte sobre a necessidade de vigiar e orar, para não serem vencidos pelas tentações. Onde foi o texto que lemos? Mateus, no capítulo 26, 40 e 41. Eles não valorizaram. E quantos não têm valorizado essa preciosidade que é a palavra de Deus? Quantos não têm valorizado, têm desprezado? E eu posso falar que desprezei esta palavra sendo conhecedor. Tinha o maior prazer, amor. Eu falo aqui, o meu amado irmão Lúcio, irmã Raquel, eu vou citar esse nome aqui, porque viram o amor. E ali ontem encontrei com aqueles que não estavam, que não viviam, e hoje estão para a glória de Deus, servindo ao Senhor.
meu irmão Mauro, irmã Leia, que até então não vivia uma vida com Deus e hoje tem uma vida de intimidade. Brincamos lá ontem, mas é uma brincadeira de cristão ali, onde não há maldade. Amado irmão, eu estou citando alguns aqui, mas eu não gosto de citar, porque senão ficarei sendo injusto. Meu irmão Walter, do Carlos Chagas, onde estivemos, oramos juntos também. Por que não está unido com quem é envolvido com a palavra de Deus? Se envolva com quem é de Deus. Se envolva com quem é de Deus. Caso contrário, você não encontrará, você não será fortalecido, porque você está buscando algo onde não tem, onde não encontrará a presença desse Deus, onde muitos dizem que são de Deus. E na verdade não é. E podemos afirmar pela palavra de Deus. Até vão, presenciam, participam e querem ocupar os primeiros lugares nas sinagogas, como diz a palavra. Ai de vós! Ai de vós! Que Deus, eles não valorizaram, não entenderam a luta de Jesus no Getsemane. Só ele estava sabendo o que estava passando, mas só que ele estava contando com eles, e eles não estiveram prontos para os ajudar. Sendo que ele não precisava de ajuda, ele sabia para o que veio, mas ao sentir naquele momento, será que permaneceríamos sabendo que temos um prazo, um tempo de vida, e ao chegar lá, você cumprir, você ter o seu plano, assim como todos nós temos a nossa caminhada? Vamos permanecer firmes, vamos permanecer sinceros, fiéis a este Deus? Louvado seja Deus, que assim seja, louvado seja Deus. Então eles não valorizaram, não entenderam a luta de Jesus no Getsemane, e muitos não estão entendendo a luta que você está passando, não estão, porque não estão dando valor, não estão dando, não estão nem aí para você. Você, para mim, é problema seu, muitos pensam, mas podemos ajudar? Se podemos, vamos fazer. Ah, amado, como gostaria de ter tempo para estar junto. Eu dependo do trabalho. Mas não é dizer porque eu trabalho, eu não posso ter um tempo para falar, então eu tenho tirado pelas manhãs, de forma que eu possa alcançar aqueles que querem, aqueles que desejam, aqueles que almejam. Por isso eu peço a você, e é você que tem ouvido esse clamor, que tem se inscrito, que se inscreveram, que estão se inscrevendo no meu canal. Eu preciso de 1000, eu estou apenas com 59, ontem foram 2 que ouviram até o fim e entenderam o que eu estou pedindo. Jesus, ele pede, e eles perdem aquela oportunidade. Vou parar aqui, senão não entra no YouTube ali não. Eles não valorizaram, não entenderam a luta de Jesus no Getsemane. Por isso, o sono os venceu. Por outro lado, em lugar de demonstrar abatimento e desistência, por outro lado, em lugar de demonstrar abatimento e desistência, o mestre o estimula a orar. E mais que isso, a vigiar. É o que precisamos fazer para permanecermos em uma vida de comunhão com esse Deus. Eu agradeço a Deus, vou parar por aqui, porque a lição aqui é muito, eu tenho aprendido e com certeza eu tenho a confiança de que o que estou passando para você é bíblico, está na Bíblia. Examinai as Escrituras. Amém? Que Deus abençoe e um forte dia. Me perdoe por ter já ultrapassado e começando com esse irmão ontem, chamado irmão Clóvis. Deus abençoe, meu querido. Que fiquei de passar por 15 minutos para que a pessoa possa ir até o fim, né? E eu não consigo. E aquele que gosta de ouvir a palavra vai ouvir. Se eu estiver falando algo, que não é de Deus aqui, que o Senhor possa me orientar por meio do Espírito Santo. Mas a consciência minha, que eu estou passando para você, é algo de Deus. Receba, em nome de Jesus. Que o amor desse Deus grande,
Que a graça salvadora desse nosso Senhor e Salvador Jesus, que veio para buscar e salvar o que havia perdido, e as duas consolações do Espírito Santo, seja com a minha vida, com a minha família, me dando, fortalecendo nas minhas lutas. Só eu sei a luta que passo, assim como o exemplo de Jesus. Só ele sabia o que estava passando, e pelas duas consolações do Espírito Santo de Deus, alcance a cada um de maneira sobrenatural. Que Deus abençoe, fique na paz, tenha um bom dia. Hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, Ebenezer, amanhã estaremos juntos aí. Pastor Silvonei, juntos. Cada um, o meu forte abraço. Que Deus abençoe. Você faz parte da minha oração. Tinha um candidato, o garotinho, que se candidatou e tudo, então ele tinha um programa na Melodia e falava: vamos ficar combinados assim, eu oro por você e vocês oram por mim. Eu vou usar isso. Eu oro por você e vocês oram por mim. Para que Deus não permita que eu abandone mais este caminho que é de maravilha. Amém? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que Deus abençoe. Fique na paz. Bom dia.